podcast do Geek. Eu sinto pena das pessoas que estão usando fone de ouvido neste momento. Mas só pra vocês ficarem sabendo, o nosso podcast ainda não tem nome. Se você tem alguma sugestão de nome que nós podemos usar, deixa aí nos comentários aí embaixo, contanto que não seja GuiCast, porque a gente já decidiu que não é um bom nome. Mas aí a gente faz uma votação e vê qual nome a gente acha mais ideal, não é mesmo? No próximo episódio. Quem no próximo sabe? episódio a gente discute sobre o nome, mas hoje estamos aqui, Quem é você? eu sou o Vitor. E eu sou a Ana. E nós somos os hosts desse podcast. Quem já assiste o nosso canal, quem assiste o Gui, que tá acostumado com a nossa carinha ali nos vídeos. Porém, por trás das câmeras temos ele, Xande, que é nosso produtor, diretor, roteirista e tudo mais que acontece. Pra aquela câmera? Pra aquela câmera. Pra aquela câmera? Isso! Ao lado do Xande temos o Márcio, que é o nosso colega do nosso canal antigo, chamado Flins, pra quem conhece. Pra quem não conhece, não procura, deixa quieto. Fica de boa. Mas você não falou a parte mais importante. Que é? Ele é o nosso fornecedor oficial de figuras. Ah, é verdade, ele compra bonequinho pra nós. Exatamente, ele é o Pra nosso nós. dealer de figuras. Pra nós. E atrás das câmeras, vocês vão escutar uma voz da consciência vindo do nada, alguém que não aparece porque não quer, mas é o Iago, ele vai conversar com a gente durante o podcast. É que ele tá comandando ali as câmeras, não é mesmo? Isso, ele é a pessoa que tá gerenciando tudo. Se tiver uma merda, vocês xinguem ele depois. Exatamente. Mas vamos lá, estamos aqui para falar especificamente sobre Guardiões da Galáxia, com comemoração ao nosso primeiro podcast aqui. Volume 3. Lançamento que aconteceu esta semana, assistimos ontem ao filme, então tá fresquinho aqui na cabeça. Assistimos 2 vezes já, em inglês e em português. Então, se vocês aí quiserem depois deixar nos comentários o que vocês acham da dublagem dos filmes, se você tem o costume de assistir dublado, deixa aí que agora a gente tá entendido do rolê. Entendo bastante. O Victor, inclusive, tá treinando pra se tornar um dublador. Eu tô fazendo Exatamente. curso. Quem sabe um dia, em Vingadores Guerras Secretas, ele não dubla alguém. Já Tá pensou? fazendo a jornada da dublagem, cara. Aquela pessoa que passa no fundo falando: Meu Deus do céu, quem escondeu meu chapéu? Ou a gente pode pedir pra galera deixar também nos comentários quem elas acham que você vai ser a voz nos próximos filmes da Marvel. Pode ser. Pode Howard ser. o Pato. Ou eu adoraria. Eu adoraria, mas eu não sei Ainda se eu vai vir consigo o fazer filme uma boa voz de pato. Bom, mas vamos lá. Guardiões da Galáxia, volume 3. Qual era a Só pra já deixar expectativa de todo vocês? mundo... Vai ser com spoilers, né, gente? Com Com spoilers. spoilers. É. Importante, importantíssimo, eu diria. Muitos Exato. spoilers. Nesse primeiro episódio, a gente não vai ter uma parte de ler comentários, porque ainda não tem comentários, né? Mas nos próximos, a ideia é ter isso, né? Então A deixa gente aí. pode ter um e-mail pra galera mandar e-mails? E-mail? Ninguém Nossa manda e-mail. senhora. Isso vai estar postado em todo lugar, só o pessoal deixar um comentário. Leia aqui, ó, Tô zoando. 2023. Tô zoando, porque Brincadeira. no nosso podcast antigo tinha o Fabrício Carim Santos que mandava e-mail. Importante. Todo episódio, que eu escuto um podcast da concorrência que é e-mails ainda, que entendeu? feio. Que Entendi. concorrência. Concorrência, a gente nem existe ainda no primeiro episódio. Mas já cheguei chegando. É, concorrência. Exato, ué, vai saber. Eu queria dizer que eu sou a favor de incentivar pessoas a mandar cartinhas e no fim do ano a gente faz igual a Xuxa e sorteia cartinhas. Eu Cartinhas. Eu iria adorar Eu, isso. eu vou deixar uma caixa postal. Nossa, será que a gente consegue uma um... caixa postal. E que quantas cartinhas chegar, independente, no final do ano a gente faz um sorteio. A caixa postal não é endereço da minha mãe, não, né? E a caixa postal tem custos, tá Oh, meu ligado? Deus. Né? Alguém me manda Antrax? Alguém me manda na palme. Records. Bom, mas voltando aqui, qual que era a expectativa de vocês pro filme? Tentando segurar, mas a expectativa era alta pra cacete. Vamos lá. Mas é difícil segurar o hype, hein? É que é James Gunn, né, gente? Então. Quando tem o dedinho do James Gunn, não tem como falar, vai ser mais ou menos, vai ser ruim. Por mais que a galera vinha hateando aí a fase 4, né? Sim, os Guardiões 1 e 2 estão no topo da minha lista de filmes da Marvel. Guardiões 1 e 2 são São excelentes. excelentes. Sim. Acho que fica uma briga ali no topo com Soldado Invernal, que pra mim ainda é um dos melhores Sim. também. Mas Alguns eu adoro. Vingadores. Amo o primeiro, gosto muito do segundo, apesar de umas partes terem ido muito pro lado de muito comédia, mas daí ele consegue dar a volta e ficar muito bom. Eu achava que ia ser o filme que eu mais ia gostar esse ano, e por enquanto é. Ainda Por enquanto continua. é. Por enquanto, Eu ainda não diria que assistimos A Dungeons Morte and- do Demônio. É, mas Dungeons and Dragons tá bem perto desse filme também, porque é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, mas o Guardiões, nossa. Que bom que você assistiu, porque quase ninguém. Quase ninguém viu Dungeons and Dragons. E olha- Triste, gente. Porra. Considerando Guardiões 1 e 2, eu já tinha aquela expectativa de que o filme ia vir... Pode falar palavrão? Não pode, né? Não, é bom cortar.
cortar porque eu... Não muito agressivo. Você ia falar um palavrão agressivo, que eu Eu sei. ia falar foda. A gente tenta então bipar. tá bom. Pode falar e a gente bipa. Eu achei que ia ser um pouco mais agressivo. Eu já tava esperando um filme... Melhor voltar mais, né? Considerando o histórico de Guardiões 1 e 2, eu já tava esperando um filme, no mínimo, foda. Ainda mais com James Gunn. Eu confio muito no James Gunn. Qualquer coisa que ele faz, eu já boto assim e falo, pode levar meu dinheiro. Se a gente confia que o universo DC vai dar certo, você imagina pro filme. Exatamente! Só que o que eu tava botando mais expectativa nesse filme era na carga emocional dele. Porque Nossa. Guardiões 1 e Guardiões 2 conseguiram entrar numa parte emocional do meu coraçãozinho de pedra aqui. Que levou longe. Nossa senhora, que me destruiu profundamente. Então eu já fui pelos trailers, por aquela cena que eles liberaram antes, que é a cena dos animais deitados, decidindo o nome deles. O Xande tinha comentado com a gente que tinha saído. Sim. Falou que quase não aguentou. Eu assisti no dia seguinte, mandei mensagem pra ele que eu tava printado com a barrinha de progresso parada no meio da cena e falei, eu não passei daqui, eu não consigo. É complicado. Na verdade, eu não queria assistir o filme. Sendo bem sincera, uma semana antes eu falei, eu não vou assistir esse filme. Eu não tenho capacidade emocional pra assistir esse filme, porque pra mim todo mundo ia morrer, ou se não fosse todo mundo, o Rocket ia morrer. É, numa ideia bem plausível, inclusive. E, nossa, eu tinha certeza, e aí, pelas cenas do trailer, e principalmente dele sendo torturado, eu falei, meu, não quero, não aguento, não consigo. Achei que o Rocket ia morrer no flashback. No flashback. Não, sabe o que eu achei? Que tipo, ia ter o flashback enquanto realmente estava acontecendo alguma coisa no futuro, no presente, presente, sabe? que é o que Tipo, acontece. É, mas um nível mais hard. Tipo, ele Tipo, vendo na a hora vida que passar. ele foi pro céu, que ele realmente fosse brincar com os amigos dele, entendeu? Você achou que fosse ser um esquema mais tipo, vendo a vida passar diante dos olhos antes de morrer? É. Então, uma coisa... Esse filme, querendo ou não, ele pegou bastante emocionalmente, mas não tanto quanto o primeiro e o segundo. Até porque eu acho que é um dos problemas de trabalhar com edição de vídeo e escrever os roteiros, trabalhar nos vídeos. Eu vi muitas vezes os trailers para editar os wikis. Então, quando chegou nessa parte, por exemplo, dele lá no além, eu lembro, mas ainda não aconteceu tal coisa que apareceu no trailer. Então eu já sei, eu já meio que tinha montado como seria o resto ali pra mim. Então, Não tem como ele morrer agora porque falta cena. Porque falta muita cena. E daí, então pra mim, tirou um pouquinho do peso, assim, porque eu tinha certeza. Mas daí tem várias outras surpresas que vão acontecendo também, que daí eu não esperava porque não apareceu no trailer. Então, né? mas a parte, principalmente a parte final, que ele tá no céu mesmo, ainda não tinha aparecido ele com a roupinha dos Guardiões. Exatamente. Ah, é Então, assim, verdade. eu já sabia que ele não ia morrer. Tipo, a hora que o coração dele parou e o Peter gritou, eu falei, não, beleza, ele vai voltar, porque ele ainda não pôs o uniforme. E aparece ele de uniforme, aparece todos eles de uniforme. Não, aquela cena... Então, mas isso é uma coisa que eu gostei muito nesse filme, porque assim... Todos os personagens, praticamente, tirando os que já morreram em outros filmes, tipo Groot e a Gamora, Dá a entender tiveram que um eles vão momento morrer. onde ele fez um negócio para parecer que talvez eles morram ali. E dava, hein? Várias vezes. Várias vezes. Drax O Drax, tipo, Então, naquela hora eu falei, puta, que levou o é tiro ele no que vai peito, morrer. né? É, porque ele ficou muito abalado. Teve uma vez, nós estávamos aqui nesta mesma mesa fazendo uma live e veio um comentário na live que eu apaguei o comentário e falei, veio um comentário aqui que possivelmente era um spoiler de Guardiões 3, então eu apaguei Aham. e não falei pra nenhum de vocês, mas, Mas o que o você cara lembra tinha... ainda? O que o cara tinha comentado era que ele tinha visto que o Drax ia morrer. E aí, na hora que o Drax leva os 2 tiros, eu falei, Então, mas ó, Mas não o filme começa já, tipo, o Adam Warlock chegando na voadora. Sim. Pô, e é muito pesada essa cena. Tem até os Voadora, momentos... literalmente. Sim. Não, eu achei muito pesado logo. Começou com um climão muito tenso, porque, tipo... Ele arrebenta todo mundo na porrada. Ele arrebenta a Nebula, cara. Arrebenta a Nebula, o Drax apanha pra caramba, o próprio Rocket fica com o buraco no peito O Groot já. sobra só a cabecinha, velho. O Groot sobra... o braço da Mantis. Sim. Sim, mas... Ele só faz assim, mano. É o Superman chegando ali, né? O Ele bicho manda uma de Hermes e OP. Renato, quebre meu dedo. Mas um pouquinho antes do Adam Warlock chegar, a música que o Rocket tava escutando já era creepy. triste. E você já via que tava um clima triste ali, assim, no ambiente. Tá tocando o Creed, tá tudo errado. Não, Creed não, Não é que a música era triste.
É creepy. É creepy, é É a verdade. música Radiohead. mais triste já escrita na Sim. história da humanidade. E isso é verdade. O Ela é Radiohead. considerada uma das Caraca. músicas mais Radiohead, melancólicas da história Não, do porque rock. a letra e se encaixa ali mais ou menos com a história do Rocket também, Sim. a ideia Sim. da música. Olha, eu arrepiei aqui agora nesse momento, porque assim, essa entrada dele, você sente todo o peso que o personagem carrega nas costas. Porque ele já tava mal, ele já vinha mal do primeiro. No segundo, ele tem aquela crise de identidade dele. E no terceiro, ele já começa assim, depois que passou Vingadores, que deu o estalo, que deu todas aquelas merda com ele, que ele perdeu todos os amigos dele por um tempo de novo. Porque ele vê o Sim. Peter Quill sumir, ele vê o Draco sumir, ele vê a... Todo mundo, não sobra ninguém, Cara, né? Só sobra a Nebula. Ele está... Nem o Groot. Não, o Groot Meu, some todo também. É verdade, mundo. é verdade. Ele tá com um peso nas costas, tipo assim, cara, eu passei por uma experiência traumática de ficar 5 anos sem os meus melhores amigos e sem minha família de novo. Eu não aguento mais essa merda. E o mais legal é, acima de tudo, o Gunn é um excelente montador, um diretor incrível. E o Guardiões 1 começa com o Kind of Feeling, que é mó Sim. vibe da hora. E o Peter dançando. Exatamente. O 2 começa naquela cena de ação. Eles com lutando bichão, contra o bicho que devora a com uma energia. música muito animada. A hora que esse filme começa nessa vibe, eu falei, meu Deus, vai morrer. Não, porque querendo ou não, a música no começo sempre Todo põe o sempre ritmo do come- é filme. verdade. e ele monta pra isso. Então, Sim. tipo, ela já dá o clima, tipo, gente, vamos mais devagar, não é essa parada. E é bizarro, porque ele tem, inclusive, eu acho que a melhor cena de ação de Guardiões tá É nesse nesse filme. filme. Então, mas mas é muito isso. E olha que são várias cenas de ação nesse filme que realmente são muito O boas. Gunn, ele melhorou muito nos últimos filmes. No Esquadrão Suicida já tem... Mano, você vê como a direção dele melhorou comparado com Guardiões 2 e Guardiões 1. Porque assim, no primeiro filme do Guardiões tem umas cenas de ação legal, mas elas são meio genéricas. Tipo, duelos espaciais, nada muito memorável. É, E lembrando que Guardiões até então ninguém fazia ideia do É. que era. Era tipo Ele lado era B. bem lado B, é só os fãs mais A hardcore maioria do das Esquadrão. coisas da Marvel ninguém fazia ideia. Inclusive, Ah, sim, mas uma coisa muito Guardiões criticada não foi o Ronan mesmo, que tipo, é É. um puta vilão e que ele nem foi tudo isso. Mas é que o primeiro filme também teve todo aquele negócio que o Ronan era o vilão principal e não era pra ter Thanos, só que a Marvel insistiu pra ele colocar o Thanos porque tinha que ter. E daí, e uma das coisas que eu lembro que o Gunn reclamou na época, quando perguntaram alguma coisa que ele não faria curtiu, diferente né? no filme, é que, querendo ou não, você colocar um cara que humilha o seu vilão no metade do filme, que o Thanos Dá uma- chama ele É. de garoto e manda ele a merda praticamente, dá uma tirada do peso do seu vilão, né? E o Ronan realmente sofreu bastante disso. Isso é verdade. Daí no segundo filme nós temos o Ego, que é um vilão legal, que é Sim. bem melhor. Mas nesse terceiro filme nós temos o Alto Evolucionário. Uau, Que, nossa senhora. que vilão, hein? Que, inclusive, Nossa. juntando esses dois assuntos que nós estamos falando agora, que é a evolução do James Gunn e o Alto Evolucionário, Que fala só de evolução, inclusive. porque, logicamente, eu fui atrás de fazer pesquisa sobre o filme antes da gente começar essa belíssima gravação. Então eu tenho curiosidades pra trazer aqui pra vocês. O menino das curiosidades tá de volta, cara. Eu gosto disso. Eu sei. Porque Curioso. o Esquadrão Suicida ele foi muito adiado, né? Extremamente adiado. E o James Gunn ele já tava com o roteiro pronto. E ele teve muito tempo pra ir... Esquadrão A Suicida gente não, tá falando de Guardiões da Esquadrão Galáxia. Suicida, eu fiquei desculpa. confusa. Guardiões da Galáxia, exatamente. Ele teve muito tempo pra ir trabalhando nos ajustes finos desse roteiro. E por mais que não tenha mudado muito, ele conseguiu fazer um aqui e um ali. E ele teve a experiência que ele teve nesse meio tempo entre pegar o roteiro finalizado de Guardiões da Galáxia e realmente começar as gravações. Ele teve a experiência do Peacemaker e ele teve a experiência do Esquadrão Suicida. Sim. O Peacemaker, pelo amor de Deus... O Que Peacemaker série? é A melhor série do 22. que qualquer série... Ele é a melhor obra de super-herói Da atual. Marvel, sim. Então, eu ainda... De série de herói, eu acho que eu ainda brigo pelas primeiras as temporadas do Demolidor. Cara, é Demolidor, Ah, pra é, mim, ainda Demolidor fica um é- pouco acima, é. mas porque já tem mais coisa e é quase tudo perfeito. E é uma pegada Mas diferente o Peacemaker também. tá logo atrás, tá ali Então, também. e o que- Peacemaker, ele vem com toda aquela carga comédica na série quase toda e a carga emocional do final Sim. fantástica. E uma discussão super difícil de trabalhar, inclusive. E o Esquadrão Suicida, que é um filme maravilhoso. Que ele pôde pegar toda essa experiência que ele juntou trabalhando pra DC nesse tempo e usar depois ali pra fazer aqueles ajustes. Finos. E assim, Finos. tinha um peso muito maior também, acho que nas costas dele, porque a Marvel vinha nesse turbilhão da fase 4, de todo mundo falando muito mal de filmes e séries e edição, que teve todo aquele rolo com os editores Então, também. tem e- uma coisa... Esse filme do Guardiões, ele foi o primeiro da Marvel a ser
filmado quando as restrições do Covid já estavam bem mais brandas, estava meio que voltando ao normal. Então isso também ajudou. As coisas também ajudam. Influencia. Lógico. Mas influencia. mesmo assim, se for parar pra pensar... A gente até discutiu já isso em lives anteriormente, mas o próprio Miss Marvel teve muita coisa cortada por causa da pandemia. O Falcão e o Soldado Invernal também. Tipo, vários desses projetos da Marvel que estão parecendo que estão meio meia boca tiveram problemas. Sim. Porque toda essa indústria de Hollywood teve problemas para se adaptar às regras novas por causa da pandemia. E toda vez que você corta a produção de cinema e gravação, você entope de serviço para pós-produção e efeitos. E aí, então você consegue tudo. Todas essas tretas que aconteceram influenciam diretamente. E também aconteceu aquele negócio que a Marvel tava soltando conteúdo pra caramba meio inacabado, porque o CEO da Disney queria que saísse conteúdo sempre na Disney Plus. Tanto que ele foi demitido agora, porque... por vários motivos. E voltou o CEO antigo, que já deu uma segurada, falou que vai voltar a ser qualidade ao invés de quantidade, né? Quando tiver material de acordo, Até porque as pessoas começam a ficar um pouco saturadas de tanto super-herói e tudo mais. Então é legal isso. E acho que Guardiões veio pra fechar com chave de ouro a passagem do James Gunn pela Marvel, né? Sim. E aí eu chego no ponto que eu queria chegar, que é o ator de Peacemaker que foi levado até Guardiões da Galáxia, que é o Woody, Isso. que é o Alto Evolucionário. Ele participa de Peacemaker ele é o Borboleta. É verdade, eu não Olha tinha me spoiler, tocado. Ele é uma linda borboleta. Uma linda borboleta. Eu sou uma linda borboleta. O teste que o ator fez pro filme do Guardiões foi não filmado... era espancar um guaxinim, não, né? Não. Menos mal. Mas eles filmaram o teste dele pra Marvel no set do Peacemaker. Ele fez uma bagunça de atores nesse set do Peacemaker inacreditável, né, cara? Pra caramba. Quem ele queria foi pra lá, o que ele queria fazer de teste foi ali. Em troca... Pra agradecer... A Marvel deixou o James Gunn usar o set de Guardiões da Galáxia Volume 3 pra filmar a aparição do Ezra Miller como Barry Allen no final de Peacemaker. Ok. Aquela aparição, então, do Aquaman e do... É no set da Marvel. É no set da Marvel, no set de Guardiões, mais Caraca. especificamente. A Liga da Justiça aparecendo ali no final do Peacemaker, ok. Então tá, né? Era o pagamento era isso, então. Aproveitando que vocês entraram nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta pros quatro. É sobre Vai. Guardiões da Galáxia? Sobre o Guardiões da Galáxia. Menos bom. Vai que é sobre Ezra Miller. Adoro. Precisamos falar sobre Ezra. A pergunta é, vocês acham que vai ter Guardiões da Galáxia sem o Gunn? Eu espero que eles apareçam em outros projetos, Exato. mas... Eu acho que eles vão fazer ponte. Eu acho que dá pra ter no futuro, Eu ou acho que talvez vai ter. até um spin-off, ou uma coisa especial, coisa do tipo. Porque com essa equipe nova que formou no final, dá pra fazer umas coisas bem legais. A equipe é legal, só que eu acho que não vai ser agora. Não, acho que eles têm que dar um tempo. Vai dar um bom tempo se... sei lá, Vingadores... Dinastia Kang. Que aí vai provavelmente ser um ultimato da vida, vai aparecer todo mundo. O Guerras Secretas, provavelmente vai Talvez. ser. Eu acho que baseado nessa pergunta sua, Iago, eu acho que eles não vão fazer um volume 4. Vai ter um novo filme do Guardiões? Acho bem provável que vai ter um Guardiões mais pra frente. Mas Volume vai 4 demorar eu acho bastante. que não vai ter. Eu acho que vai ter só participação em filmes de outras Tipo que nem o Rocket apareceu em Ultimato. Então, até porque os personagens que eles deixaram ali no final são os mais fáceis de... Porque não precisa dos atores, tirando o Kraglin. Porque agora O também Adam tem Warlock. mas o Adam Warlock acabou de entrar, então ele ainda tem um contrato verdade. pra frente tá de ainda boa. com a Marvel, né? Foi o primeiro filme dele. E o Warlock pode entrar em qualquer história, já que, tanto faz. Eu perguntei isso porque o James Gunn foi perguntado sobre isso. Que perguntaram pra ele assim, você acha que o Guardiões é um filho seu? Ele foi muito sincero, ele falou assim, cara, eu deixei o universo aberto e deixei possibilidades para qualquer pessoa que chegar ter um universo coeso para continuar essa história e eu gostaria que continuassem. Ele falou que ele Achou nastíssimo. Ele falou que ele gostaria de ver não só mais de Guardiões, como mais do universo cósmico. Porque, teoricamente, teoricamente, ele foi o único que explorou, né? Na real, ele, Capitão antes Marvel, dele né? ser Capitão demitido Marvel pela teve Disney, também. ele tinha conseguido um cargo que ele ia ser meio que braço direito do Kevin Feige, né? Ele ia ser o supervisor do mundo cósmico da Marvel, que é o que eles iam focar em expandir. Nossa, eles perderam uma puta oportunidade, hein? Cara, E na mesma entrevista, ele falou outro fato muito importante que o Victor vai gostar desse. Ele falou que o Kevin Bacon ia aparecer nesse filme
mas ele não conseguiu agenda. Só que o Kevin Bacon é a pessoa mais especial e maravilhosa da Terra para o James Gunn. Ele falou isso. Ele falou assim: vocês não entendem como é o Kevin Bacon. Ele é a melhor pessoa desse mundo. E o James Gunn falou, eu acredito. Também E acredito. o nome dele tá lá no filme. É verdade. Ele aparece no jornal. Cena pós-crédito, gente. Quem não Sim. ficou até o final não viu. Exatamente. Bem final, inclusive. Mas voltando um pouco, então, pra história do... Voltando pro filme. Voltando pra tirando um pouco das curiosidades e voltando um pouco pro filme. Voltemos. Eu não sei como falar. Estávamos falando sobre o Alto Evolucionário, que é o novo vilão que foi O novo introduzido. vilão. Aquele... Não posso falar palavrão, esse ia ser extremamente agressivo, porque, nossa, como eu quero ofender esse cara. Então, E isso é uma coisa extremamente o boa. ator Aquele é meio bom. decapito calhor da O pessoa. ator é de bom. O boa ator é conduta. muito bom, mas querendo ou Quando não, é um torcido. vilão meio que fácil de odiar, né? Porque é um cara que maltrata bichinho. Exatamente. Então, tipo, pô, Então, é isso cadê que a Luísa traz... Mel no espaço? Absurdo. O que faz dele um bom vilão é exatamente isso. As pessoas, já na primeira cena, conseguem odiar ele pelo que ele faz, que ele Então, maltrata o os pior é que bichinhos. tem a parte quando... Inclusive, o Rocket, lá no começo, que aparece... Quando ele fala a primeira palavra, ele conhece os... Bonitinho! Ele falando dor. Mano, aquilo dói. Aqui, Mano, mano. é perfeito. E até, tanto no legendado quanto no dublado, os dois arrepia. Tipo, Eu A gente lembrar. pode não É. ficar relembrando cenas, porque talvez eu chore no podcast. Não vai ser legal. Ah, a gente tá falando do filme, a gente vai relembrar a cena. Droga. Perdão, hein? Então, mas aí que tá. Depois, quando tem aqueles momentos do... O primeiro momento que tem do Rocket, que ele já tava um pouquinho recuperado, e daí ele tá lá fazendo as contas na lousa junto com o Alto Evolucionário, e o Alto Evolucionário tá tratando ele mó bem, tá sendo mó amiguinho, coisa do tipo. Eu pensei, eu acho que eles vão tentar dar uma amenizada nesse Não. vilão, coisa do tipo. E porque um momento eu até pensei, talvez eles tinham... Vai acontecer aquele negócio que eles têm um laço, porque Tipo o uma Rocket acaba sendo... paternidade. Alguma coisa assim, só que daí eventualmente vai dar a merda. Vai né? dar bem ruim. Só Bem que daí, ruim. tipo, foi muito rápido pra... Não, ele realmente ele deixa bem claro na cena seguinte que o que ele quer é a inteligência do Rocket. Sim. Porque o Rocket é o único... Criativo. É a única criatura que ele moldou que realmente Consegue pensar por conta consegue própria. pensar por Isso. conta própria. Mais do que isso, depois você vai ver, né? Mas então, aí eu fiquei com uma dúvida. No final, ele tem as crianças que estão brincando e aí ele fala pra aquela pessoa. Jup. Não, aquele... Os ajudantes dele, aqueles Sim, dois de branco. Aham. Eu não lembro. Tem algum nome? Deve Chama ter de mais Pedro nada. e Carlos. Pedro e Não, Carlos. é registradores. Registrador, para um dos registradores. Ele falou assim: essas criaturas, elas sabem memorizar, mas elas não têm nenhuma atitude por Inventiva. conta inventiva. Mentira. E o único que tem é o Rocket. Só que aí, no final, quando aparece a menina que vira uma guardiã, deu A Filavel. deu a entender que ela também é uma criatura... Pode ser. Pensativa, talvez às vezes. né? Não é porque a pessoa não é criativa ou inventiva que tem muitas pessoas no mundo que não são. Então, eu acho que Até hoje sem Não, ser sim, criativo. a principal questão é essa. Ele queria A perfeição. a perfeição e ele queria fazer aquilo instantaneamente. Ele já queria colocar É. para as pessoas conseguirem Exatamente. inventar foguete na hora. Porque entendi, querendo ou não é o que o entendi. Rocket fez, Que né? fez, O Rocket tinha nascido sabendo fazer um negócio desse. Porque E ele poderia provavelmente muito as- bem construir uma escola e ensinar as crianças a pensar. Mas ele não queria isso porque isso demora. Ele quer fazer na hora. Ele quer botar o bagulho aqui, Ok, injetar um faz- negócio faz e fazer. sentido, E pra faz ele sentido. fazer na hora, ele perdeu o século. Não, e o pior de tudo é que às vezes ele criou um mundo, o que é o contra a Contra a Terra é Terra. incrível, cara. Contra a Terra é fabulosa. E, tipo, ele nem sabe se realmente poderiam existir pessoas ali que são extremamente inteligentes, porque ele, Ele tipo, provavelmente cagou deve pro ter. rolê. Sim, não. Porque a maneira como eles valorizam o humano, tipo, por que tudo acontece na Terra, a Terra é sempre o foco, então é legal. Isso é colocado pela primeira vez, tipo, não, esses humanos eles são especiais, porque eles têm ideias, porque eles passam as barreiras, eles tendem a fazer coisas excepcionais, a música, então eles dão um puta valor pro humano, e por isso que tem uma contra-terra, não um contra qualquer outro planeta Sim. do universo. Sim. Então é maneiro isso, tipo, como os humanos são importantes e por que tudo acontece em volta da Terra? Por causa disso, o lugar é diferente.
Por que enfiaram a desgraça de um ser pra nascer dentro da Terra e destruir ela? Não sei. Mas Mas o Rocket, ele responde essa mesma pergunta da Andy, tipo assim, por que ele não ensinou? Ou alguma coisa do tipo. O Rocket fala, não é que ele buscava a perfeição, ele não gostava do jeito que as coisas estavam. Sim. Mesmo que ele achasse a perfeição, que era o Rocket, ele ia queria matar destruir. o Rocket pra entender como o Rocket funcionava e tentar fazer o Rocket de novo. Fazer um melhor. E aí depois ele ia destruindo até ele achar a perfeição que não existe. O que o James Gunn quis passar, a mensagem dele é muito poderosa. Não busquem a perfeição. Seja feliz. busque conhecimento. Ah, não. Bilu! Encarnou ET Bilu, não. Bilu ET. Obrigado. Ai, meu Deus. Voltando pro filme, uma outra parte importante que eu queria perguntar pra vocês. O que vocês acharam da Zoe Saldana fazendo uma personagem completamente diferente do que ela fez até agora? Porque pra mim, a minha sensação é que é outra Gamora. E realmente é outra Gamora. Tá certo. Deu certo. Mas é pra Só ser, que né? a- Não, pra mim, pessoa, cara. ela parece a mesma do primeiro filme, pra mim. Ela lembra bastante do primeiro filme. Eu acho ela a mesma do primeiro filme, o que faz sentido, porque ela é a mesma do primeiro filme. Sim, tipo, porque é onde só eles que pararam, resetou. né? Onde eles Fechada. encontraram ela foi ali no primeiro filme e quando No eles final do voltam- filme, querendo ou não, aquele clima, Aquela aquela despedida despedida ali, né? com o Peter também é mais ou menos onde parou no primeiro, primeiro filme, é. Tipo, então, tipo... Tá aceitando e tipo, é o caminho. Porque é o que a Gamora no primeiro filme era, fechadona, mas eventualmente o pessoal conseguiu... Ela viu que aquele pessoal era legal, digamos assim. E, cara, Sim. a construção dos personagens, como eles desenvolveram nesse filme, vamos partir um pouco pros personagens. O Peter é que ele começa na fossa extrema do extremo. Nossa, Muito. ele tá chato desde antes, né? Cara, e aí não, continua. tá desgraçado. Mas lá. a maneira como eles mostram ele na hora que faz o heist e ele, tipo, dá umas declarações de amor. E a Gamora sim, quando ele pega e invade o computador e hackeia, ele fala assim: Isso, cara! Você tá aí! Quando ele hackeia o computador, ele fala assim: Não, tava te chavecando pra conseguir sentar não, aqui. só mais tá roteiro. A ligado? parte que eles entram naquela prisão lindíssima de carne. Meu Deus, nossa. é verdade. Eu A cheguei muito rápido. Fantástica. Eu cheguei muito Ela- rápido nesse planeta, né? Que inclusive tem uma participação Orgocorp. especial, finalmente, do Nathan Fillion em Oh, carne e osso, aleluia, cara. como o guarda da prisão que tem um amigo, tem um brother preferido e um idiota no grupo. Inclusive, a gente ficou discutindo depois quem é o idiota do nosso grupo. Claramente sou eu. Eu ia perguntar, e a gente chegou em qual conclusão? Cara, planeta incrível. Não, nojentíssimo, é muito... Incrível. Um planeta de carne é a coisa mais legal. Só na Pode hora ser que eles bizarro. pousam no planeta que eles já começam a dar aquela quicadinha assim e a faz- Mantis vem rolando e bate num pelo, E o velho. planeta tem Ah, pelo, é velho. bem isso. A Mantis não consegue dar uma... Ela não cai em pé uma não vez. cai Não. uma vez. Ela sempre cai Ela é um toda gato quebrada. reverso. Mas ela tá de boa, ela tá dando pirueta e tá tudo bem, tá ligado? É mó Mano, da hora. Pra ela tudo tá bem, né? Tipo, ela é muito Ela é paz e mais- amor. Porque ela manipula os próprios sentimentos. Provavelmente. Exatamente. Então, e daí essa parte dentro da prisão deles tentando conseguir o código pra Salvar o Rocket. salvar o Rocket. Aí tá todos os amigos do James Gunn, né? Porque tá o Nathan Fillion. Sim, é verdade. Tá a esposa do James Gunn, A como esposa a dele controladora tá ali. leva o tiro na perna. Mano, essa cena é tão boa. Eu não tinha Mas- reconhecido que era ela. É ela. A Harper Caraca, é verdade. do Peacemaker. E daí a vermelhinha de cabelo curto é a Hatcatcher do Esquadrão Do Suicida, Esquadrão. que é a... A caça-rato. Daniela Melchior, Daniela Melchior. atriz portuguesa. Mano, ela é Não, muito tá boa. todo mundo ali, cara. É mó... Eu não consigo decidir qual cena dessa invasão é melhor, porque assim, tem a cena do tiro na perna e ela gritando instantaneamente no meio da frase, que é fantástica. Tem a cena dela falando, vamos matar o Cenourinha. Tem a cena do vamos matar o Cenourinha. Mano, e daí o Cenourinha, depois que eles vão embora, o Cenourinha suando frio assim, tipo, foi ainda bem que eles foram. A cena do amigo estúpido é Sim. excelente. A cena da Mantis fazendo o guarda se apaixonar pelo Apaixonado Drax. Nossa, é maravilhoso. As roupas, a hora que eles Eu só achei que ia ter um payoff melhor esse cara apaixonado pelo Drax. Que na parte que tava tudo na merda e antes do Peter fazer o negócio de levitar os guardas, eu achei que esse cara ia aparecer pra ajudar o Drax. Nossa, ele é muito Posso bom. que tem essa cena gravada. Eu também acho, porque ele acaba indo tentar parar o Peter, não vai na parte do Drax. Eu tenho Mas eu certeza achei que o que tem. payoff ia ser, tipo, ele ia Eu acabar também achei. salvando o Drax por causa do amor, coisa tipo, mas não teve. É. Foi a parte que o Acho que filme... ele pensou, vai ser muito longe, calma, vamos segurar Não, essa um cena pouco. foi gravada e foi cortada. Certeza absoluta, Pode cara. ser. Mas aí o Peter sendo idiota, Sim. assim, não, ela tá muito na minha, não sei o quê, e a Gamora, tipo, full pistola, e de repente a moça realmente cai na dele.
Não, o legal é que assim, ele começa a falar do plano, não, eu só quero que você deixe a minha voz ser ouvida, eu vou convencer eles, vou tocar o coração deles. Eu pensei, nossa, que estupidez, eles não fariam isso. Não, mas veja bem, no começo, a hora que ele tenta seduzir ela a primeira vez, ela fala, eu tava te achando meio babaca. Então não tava dando certo. Não. Mas depois tem toda a cena do elevador e toda... Só que a dinâmica da Gamora sendo filha... A Gamora sendo tensa o tempo todo e o Peter brigando com ela e sendo gente boa o tempo todo, acho que fez ela ficar meio tipo, não, eu acho que esse cara realmente é legal e tipo, ela que é porque- biruta. até foi o caminho todo ele explicando Não, foi tudo o muito que aconteceu, tempo. né? É muito bem trampado Ele isso, explicando velho. o que aconteceu e ele o tempo todo, não, a gente não vai matar ela, a gente não... Moça, a gente não vai fazer mal pra você, moça, calma, moça. Então, tipo, ela ficou assim, não, ele realmente vai tentar tocar Aí o ele coração não. das pessoas. Não, eu gostei muito disso. Porque, Não. tipo, cara, eu tava pensando comigo, vendo o filme, falando, cara, não dá pra levar esse Peter até o final do filme. Não. Vai ser insuportável. E a hora que ele senta na cadeira, eu falei, pronto, obrigado. Pode seguir filme, eu tô tranquilo agora. É legal que eles até colocaram ele falando o que todo mundo começou a detestar o Peter por causa do Guerra Infinita, quando ele acorda o Thanos dando soco. Sim. Ele até fala no... E ele joga ele isso Ele na... fala, não, eu quase destruí o universo todo por causa Por causa causa dela. Muito... Foi Ele legal fala no isso. elevador, né? É, no elevador. Ele quando conta tá no explicando. elevador que, tipo, eu quase destruí o universo. Aí a Nebula. Ele também fala Faz do... sentido. Ele só Por que omitiu ela algumas voltou e partes. os outros dois? Não sei, eu não sou expert em Joias Joias do do Infinito. É muito boa essa parte. Ah, mas alguém pegou uma joia Pô, infinito, foi ele, né? Mas é legal que até assistindo pela segunda vez, a maior parte das piadas continua funcionando. Ah, isso Sim. é bom. Continua funcionando legal. Imaginava isso. E até assistindo pela segunda vez eu chorei. Ah, É lógico. Chorei menos que da primeira, mas chorei. Espera, mas Até, chorou o filme até porque inteiro se na você primeira, né? chorasse mais que na primeira, não ia ter você ia sair desidratado. Talvez. A hora Não, que começou a o primeira filme, vez, começou o filme, eu comecei chorando. Por causa da música. A hora que começou a música, eu falei, fudeu. Ferrou. Ai, ferrou. é o famoso sofrer uma antecipação agressiva, né? Aí a hora que atacou o Rocket, e aí ele já tava ali, e o Peter todo na bosta, bêbado, tentando ajudar, e eu fiquei tipo, meu Deus! Não, o Rocket, a hora que coloca o negócio e começa a fritar ele e tal, é realmente intenso. E até eles tentando estancar o sangramento, esse filme, ele tem bastante cenas pesadas demais pra um filme comparado com outros filmes da Marvel. É, Sim, ele é o bastante. primeiro filme da Marvel a ter um fuck colocado inteiro, sem Sim. ser escondido de alguma maneira. Que ele coloca num momento muito legal, que é quando o Peter tá explicando como a nebulosa tem que abrir uma porta de um carro dos anos 70. Aperta o botão. Aperta o botão. E agora? Agora abre a porra da porta! Então, em português, eles Não, em colocaram... português Não, eles eles tiraram o tiraram. palavrão. Ah, não tem palavrão? Não. Não tem palavrão, eu Ok. reparei. Agora você abre a porta. Eu esqueci, Foi isso. eu esqueci. É legal que o Groot consegue entrar de boa, né? O Groot entrou. E, meu, o Groot tá muito bom nesse filme, Sim. né? Porque, assim, teve uma evolução. Primeiro, o Groot é aquele que, tipo, você pega... Tem um apego emocional, porque ele morreu. Sacrifício, sabe? né? Sacrifício. Pô, primeiro O Groot é segundo é muito fofinho, porque ele é esse desgraçadinho. Então, só que esse filme quase não tem o foco no Groot, né? Ele tá lá pra Não. ser o suporte, mas ele funciona muito Mas bem. ele funciona muito Até bem, porque é o mesmo exato. Groot. Esse aqui, o de É. atual, é o mesmo Groot. Não, ele cresceu, só que mas ele não querendo- cresceu. Mas lembra que na cena final do segundo filme, ele era aquele Groot adolescente. Então que só era queria tipo jogar babacão, videogame. Jogar videogame. E não, ele cresceu um Groot, tipo, Até foda. porque ele tem no Guerra Infinita. No Guerra Infinita tem a continuação desse arco dele adolescente, que ele tá chatão. Sim. Só que daí no final tem a parte dele vendo o Thor tentando se sacrificar pra conseguir fazer o negócio, e daí ele vai lá e ele ajuda, Sim, sim. ajuda a montar o Porra, o Storm Ele dá uma ele é de mãozinha, Groot, ele tá dá uma ligado? mãozinha Então. pro É Thor. verdade. Ele dá uma Tipo, mãozinha, dá uma obrigado, mãozinha. Iago. E nesse filme, ele é o MVP na parte de salvar todo mundo, né? Cara, Ó, É. a cena do Tirando as Peter, armas. Tirando as armas, todo aquele momento é muito bom. É muito bom. Aquela muito- cena deles pulando da janela e saindo voando, eu queria dizer que é um rip-off direto de Dungeons and Dragons. Isso. Com a diferença que não tem o Jonathan, o melhor personagem do D&D. porque no D&D eles não usam a pessoa que tá junto com eles de paraquedas. Mas a equipe de efeitos práticos, tanto do D&D quanto do Guardiões, foi a mesma. Ah, é? Da hora. Muito bom. Então, é legal aquele cara que eles arrancam de lá, o... Como que é o nome? Como você falou, Iago? Os registradores. Registrador. Aquele registrador. É que... Alguém aqui assistiu Superstore? Não. Sim. Que é uma série de comédia? Ele é o Não. Mateu do Superstore. Eu lembrei... Que é a um hora dos que você- personagens que é mais engraçados do Superstore. E daí eu via ele com aquela roupa do vilão do
do Austin Powers. Nossa! E daí eu ficava pensando, não sei se eu consigo levar a sério. Como que é o Sr. Evil? Dr. Evil. Dr. Evil. Dr. Evil, só que sem um mini-mi. Pô, só que é legal que todos esses personagens, tipo, por mais que ele não tenha aparecido muito, você já odeia ele, porque uma das cenas que mostra é ele levando o Rocket pra jaula e chutando os outros animais. E daí, tipo, é muito graça. fácil odiar essa galera. É muito fácil odiar esses vilões. E o jeito que ele morre é legal também, que, tipo, sai Nossa. dando no chão. Paraquedas. É muito bom. A hora que ele vai batendo, raspando, e aí ele cai na água, eu pensei, esse cara não vai me soltar bolinha ainda, né? Só tá lá. Ele só... Mas, Não, e como cenas Groot? não, pra terminar Ah, não. o Groot. Eu só ia falar, o Groot no começo ele já é destruído, mas já se arruma de novo, né? Sim. Ele Sim. Tem a Tem cena ordem. dele Ele tem cabeça. a capacidade agora de se autorregenerar muito autorregenerar fácil, rápido. né? E, Realmente rápido. E daí ali no final, no pulo, ela fazendo as asas. Tipo, what E the também fuck, no final, muito... quando... Ele já aprendeu a fazer bolinha no Kaiju, né? Modo No Kaiju. É maravilhoso aquele modo dele. Assustador. E também quando ele tenta salvar o Peter na cena final. Quando o Peter parece que vai morrer, que ele se joga no espaço. Ele dá tenta esticada. pôr E ele no- tenta, mas é que aí não tem como Daí que tá no congela, espaço, Mas ele, tipo, você mostra que ele tá... Ele tá bem- sabe usar agora Sim. muito melhor os poderes dele. É certeza que essa cena foi colocada só pra nenhum fã ficar falando o Groot conseguia ter conseguiria. tirado ele de lá, porque foi a primeira coisa que eu pensei. O que eu... Na hora que não, ele ficou preso, eu pensei, caralho, o Groot estica a mão e pega. Eu mas pensei... ele Esticou e não deu. Aí, É que eu pensei que talvez que a Gamora ia tentar salvar ele, porque no primeiro filme ele faz isso com ela, né? Ela tá lá congelando no espaço, daí ele vai lá com a mochilinha dele, com os jatos na bota, e daí ele coloca a máscara nela pra respirar um pouco, daí eles são resgatados pelo Yondo. Daí eu pensei, era uma cena meio parecida, daí eu pensei, talvez seja a Gamora. Eu não tava lembrando do Eu Adam tinha Warlock. certeza que o Warlock ia salvar ele. Eu tinha esquecido completamente também do esqueci do Warlock. Adam já. Warlock. Porque Mas- Não, eu achei... Tinha certeza que não ia ser a Gamora, porque ela não vai... Tipo... Tinha certeza que o James Gunn não ia deixar eles voltarem a ser um casal no final. Ficou muito claro pra mim isso. Tipo, cada um vai seguir sua vida. Eu tinha certeza que era o Warlock, simplesmente só faltava o payoff dele no filme. ainda não tinha... Faz sentido. Porque a frase anterior... Mas é completamente fora de filme, né? Tipo, ele só tá esperando, tipo, É porque a vá, frase, todo a mundo- frase anterior é o Warlock sendo resgatado e Pelo o Groot Groot, fala né? pra ele, todo mundo merece uma segunda Não. chance. É. O Groot fala, I am eu Groot. sou o Groot. Se você não entende é porque você não é íntimo. Eu entendi A uma Gamora hora no filme. entendeu Teve depois? uma hora no filme que eu entendi, inclusive. Eu também. No finalzinho só, né? Então. Mas o... Mas eu me senti... Inclusive, a parte... Se eu fosse pegar uma coisa que, tipo... Não faz muita diferença no filme pra mim, é o Adam Warlock. Realmente. Não, Poderia, faz aquele nenhuma. começo poderia ser qualquer um indo lá e tentando resgatar Mas pegar achei o Rocket e maneiro tal. por voltar um personagem que o Sim. Gunn já tinha colocado ali no final do segundo, né? Então, tipo, foi É. maneiro ser ele, Até porque segue a história. eu vi ele... Ele foi mais pra ele poder estar ali pro futuro do que pra realmente fazer alguma coisa muito importante nesse filme. Até porque ele realmente não fez, a não ser salvar o Não. Star-Lord, se você não considera Até isso porque se- muito importante. Só muito teve burro. uma briga com ele no começo e eles perderam praticamente. Ele é overpowered, é outro Então, personagem, né, cara? Tanto que as outras vezes, tipo... Não, ele é um excelente personagem Não. pra lutar com a Capitã Marvel. Não, mas eu acho que foi exatamente isso. Pra mostrar que o cara é muito muito forte. overpower. É pra mostrar que Ele é. personagens É. da parte Mas ele é cósmica burro. são muito fortes. tá não é ligado? que ele é burro, ele ainda é uma criança. É, esse faz o sentido. ponto. Enquanto E a eu- gente voltava pra casa, eu falei pro Xande, ele só tá nesse filme pra mostrar que esse... Nossa senhora, como ele aguenta porrada, hein? Porque ele explode, é perfurado, explode, e tá vivo no final. Mas ele fala que... a mãe dele, né, que morre, fala que... Não fica corpo? Que eles têm uma... Um mundo? Que ela é aquela... Da raça deles, aquela né? lembra no raça, segundo existe uma filme que raça. tem o pessoal que contratou eles pra matar aquele monstro no começo do filme? Sim. E daí eles meio que roubam um negócio e daí tem aquele monte de gente dourada que vai atrás deles. É o povo dela. Então, mas o povo dela, então, eles também são overpower, ou não? Não exatamente. Não, eles criaram esse ser que é o Adam Warlock pra ser o ok. Supremo. Era pra ser o cara perfeito deles ali. Como eles são criações Deus. do Alto Evolucionário, eles também trabalham com essa parte de engenharia genética e o Adam Warlock é tipo o ser supremo dessa raça. Que não o alto existe mais, evolucionário, eu acho. no comecinho, a hora que ele vai falar com ela, ele sobe no banquinho pra falar com É ela. muito bom. maravilhoso Porque aquela atriz isso. é muito O alta. complexo de inferioridade é muito... Nossa senhora, aquilo é fantástico. E a hora que ele vai falar com ela, ele fala, vocês são só um experimento
baseado em estética. É. Vocês só são isso. burros, ele fala até, né? Sim. Eu tinha falado até pro Chá a questão do Adam Warlock, que eu falei assim, pô, ainda bem que ele não é um chato do caralho que olha nos quadrinhos. Eu gostei dele. besta. Não, eu gostei dele também, mas, tipo... Eu não acho que ele vai ser igual ele nos quadrinhos, até porque, como a gente já conversou, o arco mais importante, a época mais importante dele nos quadrinhos é exatamente com as Joias do Infinito, Guerra Infinita, Cruzada Infinita. E ele já perdeu o time. Basicamente, porque assim, ele é o cara que consegue conter as Joias do Infinito na primeira vez contra o Thanos, e ele fica guardando ela. Até ele e ser ele corrompido usa, por ele ela. usa, ele usa, na verdade, pra ser tipo um deus justo, digamos assim. Ele usa as joias pra separar, tirar tanto o mal quanto o bem dele. E ele ficar neutro, digamos assim, pra ele poder ter decisões. Só Por que isso daí que ele é o um lado babacão? mal dele eventualmente tenta Das caras. e tenta e começa as Guerra Infinita, e o lado bom dele é pior ainda porque vira um fanático religioso. Meu Deus do acha Deus. céu, ok. E daí tem a Cruzada Infinita. Deixa eu contar. E Que é basicamente é a um chato do deusa, caralho. digamos assim. A deusa, que daí é... Então foi legal ele só voltar. Foi legal. Mas eu queria dizer que, óbvio que eu sou a única idiota que provavelmente teve essa sensação. Mas na Ela hora já tá que... se xingando antes de falar. gente. a hora Não, agora que ele que eu vai, gente que o de Adam xingar. Warlock vai salvar o Peter, Idiota. o jeito como ele vai, assim, ó, e pega o Peter... Mano, eu tava assistindo Peter Pan. Pra mim era Peter Pan. Não, eu Porque achei ele que é tinha... o ator do Peter Pan quando é criança. Não é? É, eu não sei, eu nunca... O do Adam Warlock? É, não é? O Will Acho que não. Poulter, acho que não, mano. Não? Ele é porque de a Crônica- sobrancelha dele é muito. muito característica. Crônicas de Nárnia. Nossa, Ah, ele é de ele é Nárnia. o Ai, o menino Ele é o chato. Edmund, É, ele é o primo Edmund. insuportável. Se for Nossa. o Peter Pan em 2003, não é não, porque é um outro moleque, que não é muito famoso hoje em dia. Não ele sei, fez mas... alguma Mas famosinho a Maze cena, Runner. não, a Eu cena da olhava mão dele pra chegando, ele. aquilo lá é da criação do homem. Ah, é da criação do homem. É um quadro. É do quadro. É, Claro sim. que não, gente. É a capa Mas do eu primeiro olhava álbum pra do ele e eu NX0. conheci... Isso! Pelo amor de Deus, Jack Black criou essa obra de arte. Isso. Eu olhava pra ele e eu falava, esse menino, ele daria um bom Peter Pan. Ele parece. Não sei porquê. Ele parece um bom Peter Pan. Tipo, tá Parece bom, um né? monte de Peter Pan. Talvez seja porque eu tava, sei lá, em choque, Não, chorando e me recuperando. Não, acho que ele não fez nada, não. Você vai reconhecer ele só de Narnia, Maze Runner, Maze Runner. Talvez seja Maze Runner. o Black Mirror Cumberbatch. A verdade, ele é um cara... Falando nisso, vai ter... Deixa eu ver. Não sei se você assistiu Midsommar e Não. Guardiões da Galáxia. Não, mas ele é eu um sei quem puta é ele, ator, o eu ator gosto muito sabia quem dele. é. eu Sim, acho não, ele manda bem mesmo. Eu tinha um ódio mortal dele quando ele tava em Nárnia. Ah, sim, Mas porque todo ele é mundo feito, mas nos Deu livros certo, ele, então. ele começa chato desse jeito, depois ele vira mó herói legal nos outros livros. Na teoria era Não, pra ter mas- virado legal no filme, mas ficou corrido, né? Ah, Então... não é que puta, os filmes só de ter 3 já é um puta sucesso. Porque O primeiro Narnia eu acho excelente. O primeiro Primeiro é Narnia é muito Enfim, bom. não estamos aqui Não é falar de Nárnia, Narnia. Guardiões, são Guardiões. Vamos lá, foi a única. Só pra terminar essa cena, inclusive, foi a única morte que eu achei que podia acontecer foi do Peter. Ali, eu falei, Nossa, mano. tinha certeza que ia acontecer. Até cara, a porque hora eles que ele deixaram inchou, grotesco, né? A hora que ele inchou, eu falei. Morreu. Tá, Foi. mataram o Peter. É legal Beleza. porque, assim, eu lembro de um pessoal reclamando no primeiro filme do Guardiões, porque ele aguenta muito tempo antes que ele comece a congelar e tal. Mas ele cresceu no consegue. espaço. Não, isso Calma. Não, ele mas cresceu num planeta. Eu lembro que Mas se eu te enfiar debaixo d'água, você não aprende, você não vira um peixe. É que assim, muita gente tem aquela impressão. Muita gente tem aquele negócio de que acha que você ficar no vácuo do espaço, você vai morrer instantaneamente. Mas tem alguns segundos que já aconteceu acidentes Sim. com astronautas e tal. Tem alguns segundos Pra tentar fazer alguma coisa. Até 30 segundos, se eu não me engano, daí tem chances de voltar ainda, mas talvez com danos cerebrais, esse coisa do tipo. não, Mas é órgãos, muito pouco ou- tempo. Nossa, Vai, mas mas mais coisa, danos né? do Mas- Peter. sabe? Mas daí, só que daí no segundo. Eu lembro que o Gunn falou na época, porque como o Peter era meio celestial por causa do pai dele, Ah, é do Ego, verdade. era um dos motivos dele ter aguentado mais. Mas em teoria ele não tem mais esses poderes por causa que foram retirados quando o pai dele morreu no final do segundo filme, né? Daí ele não é mais meio celestial. Ele escolheu ser humano de vez. O importante tem alguns procedimentos que astronautas e pessoas que vão para o espaço têm que seguir. Eles conhecem o procedimento para quando você é lançado no vácuo, para você resistir o máximo possível para ter uma chance de ser resgatado. E o Peter com certeza conhece esses procedimentos. O principal deles é prender a respiração. E ali no momento que Não, você tem que soltar a tua ar dos seus pulmões, senão eles explodem. É. Ih,
esvaziar o pulmão. Você tem que esvaziar seu pulmão. E pra você ter prender a chance. respiração. Não vai ter o que você respirar, entendeu? Você tem que soltar. Pelo que você não fala, pode você tem que É soltar que é o tudo. contrário. Calma. Quando Porque você- senão Deixa eu explode. terminar de falar. Quando você fala prender a respiração, dá a entender que você faz assim, ó. É, não, Entendeu? sem ar. Vou Você tem que reformular. deixar sem ar no pulmão. e Esvazia os pulmões Isso. e bloqueia as vias aéreas. Obrigado, melhorou. tá. Porque Não. se você deixar a via aérea aberta, vai fazer e sair tudo pra fora. Você consegue expelir seus órgãos. Porque o vácuo vai puxar. Então, pelo vácuo e pela temperatura do espaço, né, temperatura entre muitas aspas, uma pessoa sobrevive de 5 a 10 segundos no espaço sem nada. Tipo, se ela sofrer um acidente. Lembra aquele episódio que do desenho do Love, Death Robots, que a menina perde o braço? Não. Lembra Não. da árvore de Natal? Que ela sai da nave e fica presa pra fora? Sei. Aquilo lá foi baseado em tempos reais de como aconteceria um acidente no espaço. É que aconteceu com um astronauta não era nem no vácuo do espaço mesmo, mas foi na Foi na bagulho estação. que eles trentam na Foi do lado da estação. estação. Ele soltou o gancho e aí o que acontece é que a hora que soltou o gancho ele bateu na nave e o capacete dele abriu. Ou rasgou, um negócio assim. Não, mas foi dentro de uma câmera que Foi eles usam controlado. pra... Foi dentro de uma câmera que eles usam pra treinar do vácuo. Mas tudo bem. Não, tudo Estamos bem. falando Não importa, muito de- é. O que importa é ninguém esperava que. Tipo, quando o Peter inchou, todo mundo falou, morreu. Certeza. Foi de base. Certeza. É, na Foi de verdade, arrasto pra cima. eu já tava meio assim porque ele não tinha matado ninguém. E Então daí eu fiquei chocada com isso. eu achei que o Peter não ia morrer. Ia ter alguma coisa que ia acontecer, porque ia ser uma morte muito estúpida. Ele morreu porque voltou Voltou pra a pegar o seu pegar o Zuni. Zuni. Tipo, faz sentido pro personagem, já que ele tem um carinho muito grande e tudo e tal. Exato. Mas, tipo, eu não achei que ele ia morrer mesmo. Eu fiquei esperando, alguém vai Puta resgatar sacanagem ele. morrer por isso. Né? É, tipo, Depois seria uma de morte tudo muito... que você passou. Exatamente. Ah, mas eu esperava que ele morresse por conta disso, sabia? Eu acho que então, Fazia inclusive, sentido. isso é uma das coisas que dá mais peso ainda pra morte do personagem. Porque é uma questão de... Dependência Ele voltou musical. pra buscar o Zuni. E na nossa cabeça funciona do tipo, não faz sentido ele conscientemente escolher voltar ao Zuni e correr o risco de morrer Mas pro personagem faz. por causa de aquilo. Mas pra ele faz. Eu vou falar que eu fiquei mais apreensivo com a Nebulosa. Porque, assim, a hora que eles chegam na sala de controle da nave do Nossa, Alto tinha Evolucionário, tá tudo certeza. destruído. Daí ela fala pro Rocket, não, vai ajudar os outros que eu consigo controlar ela. E daí ela coloca os tentáculos lá e começa a explodir tudo. Eu falei, putz, vai ser a Nébula que vai morrer. Vai ser a Nébula. Só que daí logo ela já fala, não, tá tudo bem, já tô indo aí com vocês. Daí, não vai ser ela também. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu te juro que a hora que eu pensei na sequência, eu fiquei pensando, tipo, o esquema do Mass Effect. Tipo, cara, quem escolheu certinho os Shark tinha que naquele lugar. Exato. Se escolhesse errado, ia morrer mal. É, igual no Mass Effect 2. Ia morrer a tripulação inteira, né? Tipo, dá pra terminar com todo mundo salvo, mas o normal é morrer um. Não, mas eu achei isso o mais legal de tudo. Tipo, o tempo inteiro você acha que alguém vai morrer. O Isso tempo é inteiro. muito importante em filmes E que... ninguém e morre. muitas vezes isso. falta muito isso Falta em filme da muito Marvel. isso. Falta muito isso em filme da Marvel. Vamos lá, o próximo vai ter um filme mais pra frente que vai ser Capitão América novo com o Sam. Ele não vai morrer, velho. Ele não vai Não, morrer. Qual que é a tensão? É a minha Marvels. zoeira eterna no filme que a The gente tá Marvel assistindo. não vai morrer ninguém. Também É não. minha zoeira eterna quando a gente tá assistindo o filme. Eu falo, nossa, achei que ele ia morrer nessa. Agora, tipo, querendo não ou não, vai morrer. Wakanda Forever. Foi legal porque, do nada, eu não achei que eles iam ter coragem de matar alguém, já que já tinha tido a perda do Exatamente. Chadwick Sim. e tal. E eles foram lá e mataram A a mãe mãe. dele. Cara, E, tipo, foi muito inesperado, foi inesperado. muito foda. E foi muito foda. Foi muito foda. Sim. Agora, uma das coisas que eu mais reclamei do Quantum Mania. Faltou peso? Né, Faltou alguém, pelo menos, parecer que ia morrer. o Sim, Modok? em nenhum momento parece que vai morrer. Morreu a E- piada do filme, fantástico. É. E Mataram aquele até a filme- piada. E talvez aquele filme merecia que alguém tivesse morrido. Pra Aquele ele filme ter um peso. tinha, para o pessoal morreu. levar o King a sério, o King tinha que ter levado que ter um, matado. pelo menos, Cara, entendeu? O Alto Evolucionário parecia mais foda que o King. É. Ele, parecia. eu senti um peso muito Até porque ele não maior apanhou pra de formiga. vilão. É. De vilão, assim, um peso muito mais. Tipo, o cara é ferrado do que o Kang. Sim. Mas é porque você tá triste porque ele bate no bichinho. Aí você acha que ele é mais malvado. Mas é aí Mas que dá é- mais peso pra ele. E aí o Kang, tipo, no Loki apareceu, nossa, esse cara é... Né, Manja. Manja, Manja. porque ele controlou a linha do tempo. Sim, a apresentação do Ken É ali foi muito boa. fantástica. É eu ótimo, gostei é. muito. Aí quando vai pro Quantum Mania, tipo, o cara apanha pra formiga, qualquer Então, um consegue... Sabe, tipo... Mas fica- ele tava indo mó bem, o personagem. Ele tava botando banco quando ele prende o Scott, quando Mas tem o ele morreu flashback também. dele. Não, É. então, eles estavam construindo bem. Faltou no final ele entregar. É, faltou É. o punch. Porque
É aquele negócio, querendo ou não, quando ele começou a ser fodão, desintegrar todo mundo, chegou os heróis com a plot armor, começaram a levar os mesmos tiros, desintegraram, não acontecia nada, e foi... Mano, Cara, quando foi conveniente, ele usou o chicote da Psylocke e não cortou os cabeças fora. Exato. Então, assim... Então é muito bom pro filme quando os seus heróis podem morrer. A tensão é real e é muito mais divertido assistir. Sim. E a Mas gente ainda já- bem que assim não morreu ninguém. A gente já pisou no cinema esperando que alguém fosse morrer, né? Vamos lá. É que eu acho que isso tem muito mérito do Gunn também. Eu acho que ele consegue escrever muito bem. Tipo, querendo ou não, roteirista é um negócio que é difícil. E, tipo assim, ainda mais no nicho de super-herói, que tá, tipo, super saturado, várias coisas já foram feitas. E o Gunn, ele é diferente. Então, Tipo é tão diferente que, assim, o Quantum Mania, querendo ou não, o diretor não se envolve com o roteiro. É um roteirista e é o diretor. O Gunn, ele faz tudo. Então, ele, tipo... Ele é diferente mesmo. É diferente, é muito diferente. Ele sabe, quando ele tá indo lá pra dirigir, ele já sabe exatamente o que ele quer, ele já sabe exatamente o que vai acontecer. E uma coisa que o pessoal fala que acontece muito em filmes da Marvel é questão de ficar mudando coisas na hora, ou querendo que os artistas de efeitos especiais se matem para mudar uma coisa no final. Já o Pantera Negra, querendo ou não, o diretor também tem mão no roteiro. Ele é um dos caras principais que escrevem a história. Então, querendo ou não, esses filmes mais autorais, assim, tipo, o diretor tá com a mão em tudo, eu acho que acaba dando melhor do que quando é que nem o diretor do Homem-Formiga, que é um cara que ele tá sendo pago para dirigir o roteiro de outra pessoa, e é isso, É só um trabalho. Cada um É só faz trabalho. Eu acho que isso é muito legal, porque, assim, por mais que o último Thor não seja tão bom, eu gosto do filme, mas, tipo, não é um filme muito bom, você vê também a influência do Taika. O Taika, ele é um cara que ele bota a mão em tudo e ele fala assim, não, vai ser desse jeito. Pode ser até, às vezes é galhofa demais, mas é o estilo dele, né? Então, é o só que ele que- quis imprimir. Só que assim... O problema dele do teve mais Thor, nome. pra mim, não tinha alguém pra controlar o Taika. É o contrário, né? Precisava ter alguém pra controlar a mão Faltou a dele. dosagem, tá meio errada. faltou a dosagem. Eu também, eu tô no time do Iago, eu gosto do filme, entendo que ele tem problemas reais. Eu me diverti assistindo, e pra mim, essa é minha meta quando eu vou no filme, é me divertir. Então no Ragnarok eu me diverti. Ele tinha um excelente vilão, mal utilizado, não é o que acontece aqui. Ele estragou duas sagas muito boas nos quadrinhos. Então, tipo, quando o peso é complicado nisso. É igual quando eu reclamo de Batman vs Superman. Estragou vários Senhora, arcos né? de histórias que poderiam dar filmes diferentes. Interessantes, O né? Thor Amor e Trovão desperdiçou o arco da Thor, da Jane Foster, Jane Foster e como desperdiçou o arco do Gore, que é uma das melhores coisas do Thor nos quadrinhos nos últimos... Desde que ele foi criado. Mas né? essa eu acho que é a grande diferença, porque assim, o Gunn, ele se provou que ele, livre, ele continua sendo muito bom. Porque Os personagens ajudam. A Marvel tava na mão dele, né? A real é que eu não sinto que o Taika gosta tanto o Taika, eu não sinto que ele dos gosta, super-heróis. que ele entende esse gênero de filmes tão bem. Só você ver... Não que ele não quisesse fazer, Não, assim, exato, mas o Gunn gosta de verdade. O Gunn é realmente fã, não exatamente do Guardiões da Galáxia, mas ele gosta do gênero de super-herói, ele gosta de personagens bizarros. É como ele se fosse o curte gênero muito. dele, né? Os É um personagens negócio dão dele. muito. Os Guardiões da Galáxia não são tão conhecidos. Você não conhece 2 arcos de história do Guardiões da Galáxia. Tipo, Eu não conheço um. Então, exatamente. Isso, ele acha que é difícil escolher um bom. Então, Tem. Tipo, eu tô falando, não é querendo ou tão não, normal. Os esse grupo personagens. de Guardiões da Galáxia, ele é bem recente. Mas é a mesma coisa. Quando ele fez o Guardiões, que é um núcleo de heróis que pouquíssimas pessoas conhecem, e como ele fez Esquadrão Suicida, que também tinha uma galera que ninguém fazia a menor Nossa, é feito ideia de pausar lá quem do era C, tá Peacemaker. Por exemplo. Eu quero muito Então- ver o que ele vai fazer com o Superman, porque... O Então, Superman, é tá aí que ligado? a gente vai saber. E agora? Então, Será mas que eu ele... acho que ele consegue. Eu também acho. Eu acredito. Eu tenho certeza Eu que ele acredito consegue. que o Superman não vai ser um vilão por um filme depois de tantos anos. cara. Exatamente, Mas a questão de equilíbrio, o Guardiões 1 e 2... Por esse filme ser mais equilibrado, eu acho que ele perdeu o peso. Por esse filme ser mais equilibrado no quê? Em questão de Em perder o peso como? peso de Assim, como? Guardiões 1 e 2 pra mim foi muito mais emocional do que Guardiões 3. Não. Sim. Não, então, pra mim, são coisas mais pessoais que aconteceram e Fato. acaba refletindo. Eu, querendo ou não, se eu for assistir o Guardiões 1, eu vou chorar. Mas não vai Fato. ser exatamente por causa do filme. O 2 também tem uma pegada muito pesada em relação a isso pra mim. Agora, o terceiro já não me pega tanto emocionalmente. Tanto que esse é o único filme dos Guardiões que eu não chorei. Tipo, nem lacrimejei, nem nada. Só fiquei lá, pô, isso é triste, isso Então, é pesado. Mas o veja meu bem. foi o contrário. O primeiro pega muito pesado pra mim. O segundo
ok, tipo, provavelmente teve partes que eu chorei, mas assim, tá tudo bem. Não é um filme que me pegou tanto. E o terceiro me destruiu, me matou. Principalmente porque envolve animais. E envolve mas é muito particular. alguns núcleos que, tipo, pra mim, eu não tenho cabeça pra aguentar, entendeu? Foda, não. A minha pegada é... O Guardiões 2 é um dos raros, se não foi o único filme que eu chorei. Porque a morte do Yondo, pra mim, foi assim um negócio foda. Muito foda, cara. Me pegou assim de uma maneira 2, que eu não esperava ser atingido por esse O Guardiões 2, eu gosto muito dele, mas, tipo, quando eu assisti a primeira vez, eu lembro o começo do filme tava uma da hora. Chegou num ponto que eu tava achando, nossa, mano, tá indo pra muito, parece que eu tô vendo um desenho animado e não tô gostando. Tá sendo só piada e não... Tava perdendo a mão. E daí tem aquele terceiro ato no final. Mary Poppins, quando começa o bagulho do Peter descobrindo que o Ego matou a mãe dele. E começa toda aquela treta até culminar na morte do Yondo. Daí eu já tava, tipo, dentro do filme de novo e pronto. Tipo, já tinha. Esse filme eu fiquei o tempo todo nele. Não teve nenhuma piada que eu parei e pensei, nossa, me tirou do filme porque eu achei que não funcionou. Eu não saí desse filme em nenhum momento. Do Guardiões 3. Não é esse o quesito. A questão é mais a questão emocional. Por exemplo, eu mandei pra você o print daquela cena, deles escolhendo os nomes, que eu pausei no meio da cena e eu falei... linda, maravilhosa. Se eu não tivesse visto antes, eu teria chorado nessa cena. Se eu já não tivesse assistido antes. Essa cena é muito bonita. Eu parei no meio da cena e falei, eu não consigo continuar essa cena a partir daqui. E no cinema não tem que querer parar, né? Eu precisei de mais uns 15, 20 minutos depois que eu pausei a cena pra conseguir me recompor mentalmente do que eu tinha acabado de ver. Porque eu tava vendo aquela cena isoladamente. E ela é só triste. Então, assim, eu peguei... Ataque de fossa. Eu vi 10 segundos de uma cena full depressão e eu fui no ritmo. Eu fui pra baixo. Eu embarquei. Agora, e vendo junto de um filme que ele vai equilibrando ali, ele vai jogando os cimas e os baixos de uma maneira que funciona tranquilamente, a hora que chegou nessa cena, eu passei por ela emocionado, mas não a ponto de chorar, lacrimejar. Eu emocionei, passou, vambora. Até porque tem muita gente que reclama que filme da Marvel tem muita piada, e tem muitos filmes da Marvel que não funcionam tão bem sendo só piada. O Thor, pra mim, é um exemplo disso. Repetir a mesma piada 5 vezes no filme, pra mim, não deveria ser feito. Mas o segundo filme do Guardiões, eu acho que ele desequilibra e perde um pouco, vai muito pra comédia umas horas, que me tira do filme. Esse filme eu não consigo reclamar de nenhuma das piadas. Tipo, eu fiquei pensando, nessa segunda vez que a gente assistiu, eu fiquei pensando várias vezes, raciocinando assim, mais em cima das coisas. Né? Eu fiquei mais caçando mesmo, e pra mim, mano, funciona tudo. Tá lindo. É que assim, se você tivesse o mesmo superpoder que eu tenho de assistir algo num dia e no dia seguinte já esqueceu que você assistiu... Nossa, eu seria feliz, eu acho. Isso se chama Dory. Eu acho que eu tenho um sério problema. Talvez uma dislexia um pouco alta. Se minha também. cabeça der tilt, eu esqueço o que aconteceu nos últimos 15 anos. Não, mas não desse jeito. Eu prefiro que você continue assim. Não, mas isso eu não quero brincar de como se fosse a primeira vez com você. Isso que vocês falaram, tipo, é legal, porque, assim, eu não costumo chorar em filmes. Você chorou? Não. Eu não chorei em nenhum filme da Marvel até hoje. Mentira, já chorou sim. Não, chorei só no Endgame. Chorou sim. Mas assim, o que eu acho é que, assim, não me pega porque eu consigo me tirar do filme. Eu consigo separar a obra. Então, tipo assim, é um filme. Eu não vou chorar por um filme porque o Guaxinim não tá sofrendo. Entendeu? Então, tipo assim, é mais por isso. Mas o filme que mais me pegou até hoje foi esse. Porque, mano, é muito triste. É muito triste. Tipo, é muito bizarro. Eu aqui segurando até agora porque... O que aconteceu comigo, na verdade, foi que assim, eu vi o Rocket e eu ficava com o saudade do meu gato. Justo. Eu falava, puta, mano, meu gato tá sofrendo em casa porque tá sozinho. E eu queria voltar pra casa e ficar com meu gato. Mas eu não ficava, tipo, triste pelo Rocket. Eu ficava triste pelo meu gato que tava sozinho em casa. Nossa, eu ficava triste por várias situações, principalmente pelo Rocket. E a Layla. Mas, e o chão. Avisar que a gente estamos com 1h01 de programa. Passou voando, eu sei. Eu tô vendo. Eu tô na mas não tem mais muito o que falar depois disso mesmo. A gente já... Eu vou dar um zoom nele. Vocês não estão me vendo. Não. Você é o Drax. Ninguém te vê. Eu queria uma Zargnete. Mas o resultado... Peraí, só um último. Segura o que você vai falar. Pode falar. Um personagem que a gente não entrou a fundo aqui, mas que eu queria citar é o Drax. Porque esse foi o primeiro filme que o Drax, assim, ele... Tipo, ele mostra qual é o valor dele. E que, assim, ele não é só, tipo,
o cara que tá lá pra... Ele não é Imagina. só um alívio cômico e ele não é um destruidor. Exatamente. Ele é Ele um ouve pai. crianças, né? Tipo, várias vezes, assim, ele... Por exemplo, na hora que a Nebula... Desculpa, peraí. Na hora que a Nebula pede pra ele e a Mantis ficar ali na nave. E aí ele Essa fica, discussão tipo, é pesada mesmo. não, a gente tem que ir lá. Tipo, ele tem... Parece que é aquela pessoa que não tem noção de nada, ele tá com uma noção de, tipo, putz, eu preciso ir lá porque meus amigos vão se ferrar. E aqui tem alguém que vai dar conta, eventualmente, de levar a nave pra outro lugar. É, mesmo a Mantis, quando ela conduz ele, ela sempre consegue conduzir falando assim, não, os meninos querendo ou precisam. não, uma parte mostra muito bem isso, esse lado mais meio que pai, querendo cuidar dos amigos, mas não exatamente do jeito que a gente vê. No começo, quando ele, a Mantis e o Peter estão falando, e o Peter tá se culpando de não estar bêbado e coisa e tal, e daí a Mantis tá falando com ele, e daí o Drax só tá lá falando, não, a Gamora morreu mesmo, pra gente morreu, e não sei o quê. E esquece ela, e oferece os Argnut e tudo e tal. Ali ele fica apoiando o Peter e querendo meio que proteger ele. Exatamente. Do que Grosso e errado e do torto. jeito errado, mas é ainda maneiro assim- porque é o personagem, é muito forte. Afinal, Esse ele é o final segundo melhor amigo. São as particularidades de cada um, que é basicamente o resumo de tudo que a gente falou aqui filmes funcionam diferente para pessoas diferentes. Exatamente. Sim. A gente falou essa frase no começo, a gente dissertou sobre, e essa é a conclusão final, que realmente é o que acontece. Mas a gente tem que expor o que acontece para cada um de nós, porque é para isso que a gente tá aqui, não é mesmo? É justíssimo. Mas eu acho Ah, eu que a achei gente que não você pode... queria me expor o tanto que eu chorei mesmo. Não, porque... Você já falou isso tranquilamente. Então tá... A gente não pode ficar sem falar de uma que é uma das melhores cenas de ação da Marvel até hoje. Meu pai amado! Obrigado. Não podemos deixar de Essa falar isso. cena- Meu Deus. Aquele corredor. É isso, o Vitor... Um corredor. O Vitor é muito bom. Gente. Cara, os caras não podem ver um corredor. Não, A Marvel primeiro não que, pode assim, ver um corredor, fica de pau duro. A primeira cena, o filme começa com uma cena muito boa de ação, que foi aquilo Sim, que o boa, Xande falou no começo. Honesta, honestíssima. E assim, vários filmes da Marvel, assim, tem uma cena boa de ação. E acabou. E, tipo, outras são mais ou menos. Tem aquelas danças de luta que você fala, por que Deus? E esse não. Ele começa muito bom e a cena, digamos, final... Puta Não, merda. então, plano sequência. geralmente filmes dos Vingadores têm esses planos. Exatamente. Todos os filmes Vingadores têm aquela cena de batalha contínua, assim, legal. Mas o Guardiões, não, tanto um quanto o 2, por mais que tenha umas tretas legaisinhas e tal, não tem nada de especial. Mas esse daí, essa cena é fenomenal, Então, mano. essa cena, eu acho que a melhor parte dela é que ela é construída... Ela lembra muito cenas que acontecem similarmente no início de alguma coisa. Então, se você pega alguma obra que já te joga no meio da ação, ela vai ter que... Você não conhece. Primeira vez que você tá vendo alguma coisa. Te joga no meio da ação, ele vai fazer uma cena nesse estilo pra te apresentar os personagens Sim. e te mostrar quem existe que ali e o que cada um faz. Guardiões da Galáxia 2, ele começa com um plano de sequência, que é eles Exatamente. lutando contra o monstrão, mas vai seguindo o Groot dançando e acontecendo Ai, que incrível, as merdas né? em então, volta. Bem montado, inclusive. Só também. que é legal, mas não é tão foda assim, não. O negócio fala, nossa, que Então, foi muito da hora é um isso. estilo, uma construção de cena utilizada pra apresentação que tá sendo utilizada pra uma Que despedida. te entrega no payoff. É muito verdade. forte, cara. Mas eu acho Que é a última vez que eles lutam todos juntos. Porque ela te dá a empolgação de um começo, mas você sabe que é o fim. Olha que bonito, Nossa, hein, cara? que profundo, né, cara? poético. E o mais legal, ela é filmada num plano muito aberto, então você vê muita... um monte de coisa Nunca é acontecendo. fechado nos personagens, você vê muito mais gente. Tipo, tem o foco naquele personagem do combate e você sempre tá acompanhando mais alguma coisa. Isso é muito difícil de fazer, até cara, é porque muito da a hora. câmera vai acompanhando, começa com o Rocket, daí parte pro Groot. Todo mundo tem o momento com a câmera acompanhando todos ali. têm. E você vê, ao mesmo tempo você vê o que tá acontecendo atrás. Inclusive, mano, o body horror desse filme, né? As criaturas desse filme, nojentíssimas demais. Sim. Pô, E é ótimo, As porque criaturas como infernais. é um filme que não pode ser pra maiores de 18, e como são só criaturas estranhas, tá tudo bem você cortar no meio corta a cabeça, e explodir, e porque não é, só sangue. robô. É só Robô não tem sangue. É a coisa que a Marvel aprendeu com o criador de Samurai Jack no Homem de Ferro 2. Que ele ajudou a dirigir a cena final do Homem de Ferro 2.
Que o Samurai Jack, querendo ou não, ele era pra crianças. Sim. Daí não podia ter sangue. Sangue. Lembramento Então tinha ele lutando contra robôs e voando o óleo, digamos assim. Muito bom. E é uma coisa que tem no suas Homem de Ferro, armaduras, as né? armaduras lutando contra os robôs tem isso. E o James Gunn usou isso muito bem nesse filme. Sim. E, mano, inclusive a Nebula lutando destruída é muito Caraca, legal, a né? Nebula é Esse fenomenal. esboço pra trás, Nossa, mano, aquilo mano. Dá uma porrada, é fala, porra, bem perturbador. ela e segue, tá ligado? É perturbador, mas é muito bom. Aquilo, ó, essa cena é fantástica. Fantástico. Tem que Uma moldurar e salva vender de como palma NFT. pra essa sequência. Mas, então, finalizando aqui, notas, a gente vai dar notas? É lógico, dar nós notas. temos que dar notas. 10. 10 de Ok. 10. Pra mim, é o que eu falei, eu reassisti, caçando piolho e não tem nada que me incomoda. Iago, qual sua nota? O Adam Warlock poderia ser mais usado, mas ainda assim não é algo que me faz Já tirar. deu sua nota, cara. Tá Não me registrado. faz aqui, tirar. Não me faz tirar nota. Até porque ele tá sendo preparado pro próximo. E a Guito? Um sólido muito bom. Não, mas aí o cara... Então é 10, porque na escola que eu estudava, você tirava Muito muito, bom, é 10, exatamente. Obrigado, Obrigado, era Xê. 10. O Xê tem a mesma referência que eu. O nosso era PS, lembra? Nosso era PS, mas era qualquer coisa acima de PSPI, 5 era PS. É nada. Era progressivo. Aonde, Péssimo. aonde na escola militar que eu e o Xê estudamos, MB era só 10, tá? Escola Ok. militar. Não, é progressão satisfatória. Márcio. 9. 9? 9. Nossa, Vitor. 10. Então fechamos aqui com uma nota de 9,9. Porque Isso o aí. Márcio Você deu quanto? cagou. Dei 10. Tira menor, 10 de tira 10. maior, dá 10, velho. 10 de 10. É que se fizer uma média, dá 9,9. Peraí, deixa eu perguntar só... Acho que não, hein? Rapidão. Deixa eu só ver aqui o que o Alan achou. 8. 8. Foi 8 a nota. É isso, galera. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio desse podcast ainda sem nome. Então deixa a sua sugestão aí nos comentários. Não se esqueça de dizer o que você achou do filme, porque no próximo episódio a gente vai ler comentários. E se você tá curioso pra saber mais sobre a história do Rocket, do Peter Quill ou sobre as cenas pós-créditos, a gente tem vídeos no canal explicando tudinho pra vocês. Mas também não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação e nos seguir em todas as redes sociais. Obrigado, beijo, tchau.